agradecer, né, todas as orações, pela igreja toda que orou por mim. E eu já cheguei ali na porta, eu já estava emocionada, né, porque o que Deus fez, assim, foi tremendo, assim, na minha vida. Porque, como alguns já me conhecem, outros não me conhecem, eu faço parte das guerreiras, eu sou líder das guerreiras, eu junto com a pastora, eu sou cozinheira, sou do grupo de obreiros. E assim, eu era muito agitada, posso dizer assim, muito agitada. Eu não parava, eu estava aqui na igreja, eu estava lá no meu trabalho, eu estava aqui, eu estava lá, eu estava lá, eu estava aqui, sabe? E de repente, do nada, assim, eu nunca precisei de médico. Nunca entrei assim só no hospital, só para ficar de acompanhando mesmo. Mas eu nunca precisei, assim. E de repente eu comecei a ficar, comecei a inchar, do nada. Primeiro apareceu as mãos inchadas, depois começou a inchar os pés. Eu fui atrás de fazer exame. Segundo as médicas aqui de Garuva, estava tudo bem. E eu vinha na igreja mesmo assim. Eu vinha reger as irmãs aqui de chinelo, porque meu pé ficava enorme, as irmãs viam. E eu nunca desisti, assim, eu nunca parei. Tipo, Deus estava dando tipo um sinal. Cuida de você. Cuida mais de você. Né? Porque muita gente foi usada para falar comigo assim: se você não cuidar de você, como que você vai cuidar de outras pessoas? E eu vim assim. Teve um dia que eu saí aqui da igreja, que a irmã Nayara e o esposo dela me levaram para o PA ali. Eu cheguei lá de cadeira de roda, eu fui sem andar. Cheguei lá, eu já não andava mais. E no dia 21 de fevereiro, apareceu uma mancha nesse braço esquerdo. Uma manchinha, só que eu achei que era do sol, porque eu tinha andado no sol. Aí, de noite, a minha irmã falou assim: mano, você tá com dengue? Daí eu falei: não tô com dengue. Ela falou: tá, porque tá manchando aqui teu pescoço também. Ela disse: eu já tive dengue. Aí no sábado ela falou isso. No domingo eu acordei, eu já não conseguia mais, eu não aguentava mais. Eu já estava mais manchada e já tinha mancha por tudo. Aí eu vim no PA de Garuva, passei o dia todo no PA de Garuva, fui diagnosticada com dengue. Na segunda-feira eu acordei, eu estava 3 vezes pior. Peguei a Emily e fui lá para o Beteso, lá em Piraberaba. Só que assim, foi uma coisa muito estranha, porque quando eu fui para Piraberaba eu já estava sem... Eu já não tinha mais pele nas mãos, já estava tudo no vivo, tipo, não sei como que eu cheguei lá. Os meus pés já não tinha mais sola nos pés, já estava tudo no vivo também, tipo, eu nunca vi uma coisa dessa. E eu cheguei lá no hospital, eu já quase não conseguia andar. Aí eu fui atendida: Andréia, realmente você está com dengue, ele falou, o médico. Você quer ficar internada hoje para tratamento? Eu falei: não, eu não quero, porque minha menina está lá fora e já era 7h30 da noite e ela estava sozinha. Ele falou: então vai para casa, amanhã, se você não tiver boa, você volta. E na terça-feira eu já não levantava mais da cama. Meu marido chegou de noite do serviço e ele foi lá na cama e começou a chorar em cima de mim. Só que eu não vi a situação que eu estava. Aí ele falou: o que é isso? O que está acontecendo com você? Aí a Emily veio e começou a chorar também em cima de mim. Daí eu olhei para ela e falei: Emily, o que eu tenho? Daí ela falou assim, ela não respondia, só que eu não tinha me visto. Aí ele falou assim: levanta e vamos para o hospital. Mas todo mundo chorando. Só que eu não conseguia mais levantar. Eu não conseguia mais. Daí eles me ajudaram, eles tiraram roupa. Eu só saí da cama e me joguei no sofá. Cheguei lá no hospital e já não andava mais. Eu não estava falando, estava em estado gravíssimo já. Só que eu não sabia que eu estava tão grave. Aí eu cheguei lá, o médico falou: Andréia, realmente você está com dengue, tua dengue é tipo C. Vai ser internada. Aí fizeram raio-x 11 horas da noite que eu fui pro quarto, fui internada. E no outro dia o médico veio me ver e quando ele chegou eu estava pior do que na terça. Ele veio, eu não abria mais o olho daí já não abria mais. Aí ele veio e falou assim:
isso que ela tem não é dengue. Tantos anos de médico e eu nunca vi uma dengue do tipo disso aqui, ele falou. Eu fiquei inteira cheia de ferida. Os olhos, tudo, tem umas fotos ali que eu pedi pro irmão pra ele colocar ali, que não dá pra ver que é eu. Todo mundo que viu as fotos falou assim, não é você. Eu fiquei irreconhecível. Aí ele falou bem assim pra mim, não é você. Você não tá com dengue, ele disse, você tá com uma doença, ele falou assim pra mim, você tá com uma doença chamada lúpus. Eu falei, como que o senhor fala uma coisa dessa, se o senhor não tem nenhum diagnóstico? Mas é lúpus. Você tá com uma crise luposa, ele falou. Só que eu sempre fui repreendendo ele. Eu falei, não tem, em nome de Jesus. Tá amarrado, eu não tenho essa doença. Aí ele foi e pegou, o meu braço estava enorme, assim. Ele fez uma biópsia. Se não for lúpus, então você tá com uma doença mais grave que o lúpus. Tipo, eu digo assim, tem médico que é usado por Deus, mas tem uns que são usados pelo inimigo. Porque ele falou, se não for lúpus, você está com uma doença chamada vasculite, que é rara e é pior que o lúpus. Eu falei, não tenho nem lúpus e nem essa doença, eu falei pra ele. Aí ele tirou os pedaços assim, não pegou anestesia, ele fez no vivo. Tirou um pedaço enorme assim do meu braço, fez os exames, deu tudo negativo. Aí no dia que a pastora estava lá comigo, que eles me viram no início que eu fui internada, depois eu entrei em estado grave. Depois que eles foram lá no hospital, eu entrei em estado gravíssimo. Eu precisei de transfusão, eu deu infecção generalizada, deu anemia, deu um monte de coisa. E o dia que a pastora estava lá, ele chegou, ela conheceu ele pessoalmente. Ele chegou e falou, realmente você está com lúpus. Mas uma não. Tipo, ele não pensava para falar. Você está com lúpus, seu lúpus é grave, tá? Os exames confirmou. O lúpus normal, ele disse, é 1,1, o teu está 1,160. Falou que eu ia perder cabelo, né, pastor? Falou assim, você vai perder cabelo, você vai isso, aquilo. Daí, depois que ele saiu, eu comecei a chorar. Eu falei assim, ele não precisa falar dessa forma. Tipo, ele podia falar, né, mas... Só que eu nunca falei pra ninguém. Eu falei, pastora, não fale nada lá na igreja. Eu falei pra ela, não fale nada lá na igreja, porque eu sinto que eu não tenho isso. E a pastora falou, e eu também sinto que você não tem, ela disse. Eu falei, sinto que você não tem. Eu tenho esse sentimento que você não tem. E assim ele falou, vou ter que te transferir para São José urgente. Você corre risco aqui, não tem mais o que fazer por você. Eu fiz uma transfusão de sangue em você, 2 bolsas de sangue, em 3 dias você perdeu tudo. Não sei o que está acontecendo com você. Tipo, ele me apavorou muito. E depois de 18 dias que eu estava ali em Piraberaba, eu fui transferida para São José. E assim, enquanto eu estava em Piraberaba, eu não posso esquecer de falar. Eu recebi uma visita lá em Pirabiraba, que tipo, eu falei com o pastor, eu nunca esperava. Eu acho que ela não está aqui hoje. Mas assim, eu nunca vou esquecer essa visita. Porque quando Deus te coloca lá, aí ele leva as pessoas para você ver, essa aqui, essa e essa. E é uma pessoa que eu não esperava. Que foi a Manuzinha e o pai dela. Eu estava sentada na cama, cheia de ferida, acho que era no 3º dia que eu estava internada. Aí eu estava só vomitando aquele dia, daí a médica falou, fique sentada, pouco. Aí eu sentei na cama e eu escutei um barulhinho na porta. Eu escutei um barulho na porta, daí eu olhei assim, quando eu vi aquela cadeira entrando assim, sabe? E assim, eu nunca vou esquecer, porque eu falei com o pastor que eu menos esperava. Chegou lá, ela e o pai dela. Me desejar boa sorte, os dois falaram pra mim que estavam com saudade de mim. E eu não podia deixar isso, porque eu estava esquecendo já. E daí quando eu cheguei no São José, depois de 18 dias, eu cheguei lá no Hospital São José e veio uma junta médica de especialistas, porque eu cheguei no São José com o diagnóstico de uma doença grave. Aí eu cheguei lá no São José, veio aquela junta médica no quarto para me avaliar. Aí eles falaram assim, no primeiro dia, Andréia, a gente vai te avaliar, me examinar, me deixaram em isolamento. E eles me avaliaram e no segundo dia eles chegaram no quarto e falaram assim para mim, o reumatologista, né, o especialista que cuida do lúpus. Ele disse, Andréia, você não tem lúpus. Ele falou, eu peguei o exame que foi feito em Piraberaba e você não tem.
Ele falou assim, foi descartado o lúpus, você não tem lúpus. Você não... Eu não sei por que você está internado. Ele falou, porque você não tem lúpus. O teu exame está bom, eu tenho anos de especialista, de reumatologista, e você não tem lúpus, está descartado, ele falou. Aí ele começou a ver o negócio do meu braço, porque deu trombose no braço. Ele começou a investigar, começou a mexer ali, mexer aqui, eu sempre aprendendo. Aí ele falou assim, André, estou desconfiada que é uma doença chamada ZAF. Eu falei, não tenho nada. Eu falei para ele assim, doutor, eu não vou pegar nada para mim. Nenhuma doença eu não aceito, você não tem essa doença. Aí ele fez o exame e deu negativo também. Então assim, ó, resumindo o meu testemunho. Eu saí do hospital São José curada. Eu saí de lá sem diagnóstico, porque assim, e o que eu aprendi com tudo isso? Se você não para, Deus te para. Porque eu não parava. Eu não parava e ele me colocou 40 dias dentro de um hospital, onde eu nunca aguentei ficar nem na minha mãe por 10 dias. E ele me colocou lá por 40 dias. Eu tive assim, ó, um verdadeiro encontro com ele. Porque 12 dias eu fiquei isolada num quarto, sozinha. E eu escutava a voz dele. Ele falava comigo. Ele dizia pra mim assim, por que você se importa com a opinião dos outros e não com a minha opinião? Ele falava como se eu estivesse falando com uma pessoa. Um dia eu caí até da cama lá. Porque eu pensei que era coisa da minha cabeça. E não era, ele falava comigo todo dia. Porque assim, às vezes a gente se importa com a opinião dos outros. Ah, falou isso de você, você fica triste, chateado. E ele falou, por que você não se importa com a minha opinião? Por que você se importa com a opinião dos outros e não com a minha? E nesses 40 dias ele mostrou pra mim, ele levou as pessoas lá no hospital. E assim, ó, eu digo assim, ó, Deus é um Deus de milagre. Porque o que ele fez pela minha vida é milagre. Muita gente acha que ele fazia, não, mas ele faz agora. Ele ainda faz milagre porque eu entrei no hospital, entre a vida e a morte. Isso é verdade, Jesus. Para o médico eu não ia aguentar. A minha irmã falou para mim que não acredita que eu saí de lá. Sabe, todo mundo que me viu na situação que eu fiquei lá não acredita que eu saí com vida do hospital, sabe? E eu tô assim, ó, no outro dia, como eu disse, eu sou cozinheira há mais de 10 anos. Eu fui internada na terça, na quarta tinha outra cozinheira. As guerreiras, eu não largava elas. Eu fui internada no dia das guerreiras, elas prosseguiram. Então nada para. Entendeu? Tudo continua. E Deus me parou para me ver. Para me ver que a minha prioridade, em primeiro lugar, é Ele. Em primeiro lugar é Ele, e Ele que faz tudo pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Entendeu? E nesses 40 dias que eu fiquei lá, a minha irmã e a minha cunhada, tem uma cunhada minha que ela é parente do meu marido. Ela não ficou nem um dia sem ir lá no hospital. Então eu digo assim, ó, Deus, se você não parar, Deus para. E Ele fez isso comigo, me parou. Hoje eu fui no médico, retornei, eu estou apta para trabalhar. Hoje faz 7 dias que eu saí do hospital. Segundo a médica, eu estou apta já para trabalhar. Só que eu tenho que passar por um reumatologista de volta, né, para ele me avaliar novamente. Mas assim, irmãos, eu só tenho a agradecer. Né, não tenho, eu falei depois, né, eu já tinha uma gratidão enorme por tudo que Deus fez. Só que eu sempre falava assim para ele, eu orava assim, ó, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E ele usou a pastora Sandra lá de Faxinal num culto aqui para dizer assim para mim. Um dia ela orou por mim e falou assim, Deus está tirando toda a doença do teu sangue. E ela não sabia que eu estava doente. Ela falou, Deus está limpando toda a doença do teu sangue e dos ossos. E esse lúpus ele dá no sangue. Aí o pastor Adilson veio pregar e falou a mesma coisa. Pegou na minha mão e falou, Deus está limpando o teu sangue, tirando toda a doença. E o pastor Marcos, ele orou por mim e falou assim, ó, tá na hora de endireitar a tua tenda. Tá chegando a hora, ele falou. Ele falou. E não deu 15 dias depois que ele falou, eu fui internada. Então assim, Deus avisa. E aconteceu que no circo de oração um dia eu pedi para a missionária Janaína trazer uma dinâmica. E ela trouxe essa dinâmica. Ela deu um balão para cada irmã, as irmãs lembram. E no meu balão tinha uma frase, um versículo escrito assim, ó. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
E ela pegou e veio e falou pra mim no meu ouvido: irmã, você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. E eu falei com o pastor lá no hospital. Depois de uma semana, né? Ela falou numa terça, na outra terça fui internada. Então, irmãos, eu só quero agradecer cada um que orou por mim. Eu sei que muita gente orou, né? E fez a diferença, porque hoje, se eu tô aqui hoje, foi um milagre. Um milagre de Deus, né? E assim, eu não tenho nada. Muita gente pergunta: o que você tem? Por que você ficou tantos dias? Eu não tenho nada. Eu saí do hospital sem um diagnóstico. Não tenho nada, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer, né? Quero agradecer pela minha oportunidade.